terceiro rei na ordem de Judá, que foi Asa. Você vai soltar a sua asa hoje, em nome de Jesus. Esse cara, gente, tem uma história aqui interessante, né? Ninguém fala dele, mas ele... 14:1. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, quebrou as colunas e cortou postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que obedecesse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto dos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reino. Bem, amados. Depois vamos pular lá para o 15, 3 ao 7. Israel, agora para o capítulo, Israel teve por muito tempo sem ver Deus, sem sacerdote, que ensinasse lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. 7. Mas sede fortes, não desfaleçam nas vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Né? Esse texto é cheio de alusões proféticas tremendo. Israel aqui está começando o período monárquico, ok? Davi, Salomão, os outros reis, até chegar em Asa. E o que acontece? Essa é a grande ordem de Deus. Tudo isso aqui começou na minha cabeça quando um irmão falou assim: bispo, eu perdi um grande negócio. Perdi que fechar um grande negócio, aqui me perturbou muito. Eu falei para Deus: por que o Senhor não deixou eu fechar esse negócio? Eu ia ganhar uma comissão muito grande. Por que isso? Porque os meus negócios não dando certo. E aquilo pesou, ele foi orar no monte. Perguntar para Deus, Deus falou: você não está sendo abençoado porque você não está fazendo a minha vontade. Enquanto você não fizer a minha vontade, os seus negócios não vão dar certo. E foi forte aquilo, né? E ele falando, eu falando: Deus, e eu entendendo que Deus muitas vezes pode fazer isso. Aí é aquela coisa tão fantástica da comunhão com Deus, daí eu lembrei de Asa. Meu pastor, novamente bíblico, o pastor Cláudio Ferreira da Silva, ele falava muito sobre Asa. E ficou Asa. Eu fui pesquisar sobre Asa. Então, a primeira lição que eu tenho hoje aqui: se algo está dando errado para você, que às vezes Deus fala através das circunstâncias. Talvez você esteja fazendo algo que o Senhor não quer que você faça. E muitas das vezes Deus bloqueia mesmo. É o Deus, como nós vamos ver aqui no capítulo 15 que nós lemos. Não é? Deus, a Bíblia diz que Deus perturbou. 15:5. Naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque era nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os perturbou com toda sorte de angústia. Então Deus, isso pode acontecer. Nós vamos ver isso também, esse princípio, no 7,14 com Salomão. Se eu mandar peste, se eu mandar fome, às vezes as pessoas não creem nessa teologia, que muitas das vezes Deus permite a malignidade para tratar o nosso caráter e provar a nossa fé. Deus pode fazer isso. Às vezes nós estamos repreendendo o diabo, mas é Deus. O diabo não tem culpa. Pode falar isso. É Deus que está permitindo uma situação. E como nós temos uma cultura extremamente, a nossa economia é baseada na matéria e no valor monetário, ok? Então, para nós, quando dói no bolso, quando uma realização material não acontece, traz frustração. Então, muitas das vezes, no nosso contexto, num contexto, vamos dizer assim, oriental,
que eles não têm tanta escassez e não valorizam tanta materialidade, onde seria a desgraça, a desventura? Quando acontece um mal na família, quando acontece, quer dizer, não pode ter filho, imagine. Nos povos orientais, a questão dos filhos, então Deus fecha a madre, diferente. Nós estávamos esse dia orando por uma pessoa que perdeu um filho, nós estávamos evangelizando, ela estava muito frustrada. Ela falou assim: puxa, tem mulher que tem tantos filhos e joga na lata do lixo. Eu quero um filho e não posso ter, culpando Deus, o fatalismo. Então, a primeira lição que nós tomamos com Asa aqui é essa: Deus pode estar permitindo uma questão uma coisa maligna, mas negativa, frustrante. Já pensou nisso? Por que essa promoção não sai? Então, quando o avivamento vem, o que é avivamento? É voltar a viver como Deus quer, né? Avivamento no reinado de Asa. Então, avivamento é voltar, torna a nos vivificar para que nos alegremos em Ti. Avivamento é viver na plenitude daquilo que Deus quer. E Deus é Pai, e Pai quer o melhor para o Filho. No Novo Testamento, a característica da benignidade de Deus é força espiritual. Sabiam disso? Então, no Novo Testamento, a evidência de que Deus está aprovando é a energia, é o ânimo, é a força. Então, quando a gente tem qualquer tipo de desânimo, puxa, que você fica fraco, não consegue orar, não consegue saber de Deus, se você fazer um mapeamento, Deus não está aprovando uma situação. No Velho Testamento era diferente. A medição da aprovação de Deus era a prosperidade material, era o dinheiro, era a fartura, era a economia bem-sucedida. Então, na nossa cultura, alguns pastores importaram isso, né, de países aí desenvolvidos, onde são países do primeiro mundo, e trouxeram essa visão da prosperidade medida através da bondade de Deus. Isso não é bíblico. Para nós, você sabe que para nós, a bênção maior para nós, cristãos, aqui vamos dizer aqui, ocidentais, latino-americanos, é a força, é o ânimo. Por isso que é muito bom ver a igreja como estava no domingo, forte, avivada, amém? Puxa, você vê que o povo está com o rosto brilhando. Isso é sinal de uma aprovação de Deus. E aí que entra a bênção que nós não entendemos. Aí Satanás sabe disso, o que ele faz? Imagina você cheio de ânimo, cheio de fé, sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Justiça, diaricários, que é certo na ótica de Deus. Então, você está cheio de justiça, com vontade de fazer o que é certo, colocar a sua vida conforme os padrões de Deus. Satanás sabe que se você está cheio de autoridade, amém, irmão? Seu rosto está brilhando, tem fogo nas tuas mãos, amém? Os seus pés estão como os das corças, amém? Não é assim? Os pés, calçado os pés com entusiasmo de pregar a palavra, calçado, cingido o lombo com a verdade, a armadura de Deus, aquele guerreiro que está cheio. É isso mesmo? Sabe quando você come uma rapada daquelas? Matar você que está no jantar e está com fome, né? Pense aí numa comida que te alegra, forte, que você come assim e dá vontade da glória, imagina. Não é assim? Aquele negócio, puxa, agora ninguém me segura. É isso aí, isso é estar cheio do Espírito, não é? Amém? É você enfrentar mesmo, é algo sobrenatural. Aí acontece, Satanás sabe disso. Você está aprovado. Diga, eu estou aprovado por Deus. E quando estamos aprovados por Deus, o que ligado na terra será ligado? E o que acontece? Satanás sabe disso. Aí ele começa a colocar empecilhos. Ele começa a colocar dúvidas. Ele começa a trabalhar lá. Não é o cara que não te pagou. Atrás desse cara que não te pagou tem 4, 5 já, que Satanás era assim. Satanás ele é derrotado e ele perdeu. Então ele trabalha a médio e longo prazo. Então ele arma a arapuca, ele arma a cilada, a copa, você cai. Ele começa a trabalhar há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, você cai na frente. Mas toda arma forjada contra nós não prevalecerá, amém? Todo juízo
contra ti não vem de Deus. Não é assim a palavra? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então nessa noite, a primeira coisa que eu entendi quando eu li aqui, essa questão que Asa teve. Sua mãe, de Davi, morreu seu pai, sua mãe avó, não usa a palavra, era uma idólatra. Uma pessoa que promovia o culto a Baal. Adorava, aqui no nosso contexto moderno, gente que adora outra coisa a não ser Deus. Idolatria é você colocar outra coisa à frente de Deus. Colocar o trabalho, colocar o carro, colocar a esposa, isso é idolatria. Idolatria é você adorar outra coisa, priorizar outras coisas no sentido de amor a não ser Deus. Esse era o contexto. O homem assumiu o posto aqui, e a Bíblia diz no 2, e fez, Asa fez o que era bom e reto perante ao Senhor Deus. Você recebeu a energia de Deus? Está cheio? Amém? Está cheia? Então agora você vai fazer o que é reto, o que é certo aos olhos do Senhor. E o que é certo e o que é reto aos olhos do Senhor? O que eu resumo? Como eu posso resumir o que é bom, o que é reto aos olhos do Senhor? Volto a dizer, Deus odeia a idolatria, não é? Condena o jugo desigual, ok? E o que oprime o povo. Essas três coisas Deus odeia, abomina. Então quando eu falo fazer o que é reto ao Senhor, é isso. Eu não vou adorar outros deuses, não vou ter alianças comprometedoras. E 3, eu não vou oprimir o órfão e a viúva e o estrangeiro que está debaixo do meu lar. Quer dizer, eu não vou oprimir aquele que é menos favorecido que eu. Não vou roubar, eu não vou maltratar, eu vou ajudar. Então, no nosso contexto, Asa, ele fez o que era reto, bom e reto aos olhos do Senhor. Porque, aí depois do 3, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos. Culto aqui, o culto nos altos, o culto nos bosques, poste ídolo, a idolatria através da ecologia, através da natureza. Mais ou menos isso. Estou contextualizando, tá, gente? Porque eu quero que você seja um asa nessa noite, amém? Eu quero que você tenha essa energia. Agora, se seus pais pecaram, se você tem um histórico familiar ruim, em você tem que consertar. Amém? É isso aí, é isso que a Bíblia está dizendo. Puxa, mas a minha história é ruim, mas agora você é um asa, você recebeu a energia de Deus, você recebeu Jesus, agora você tem que fazer o que é reto. Se seu pai não fez, você tem que fazer. Se sua mãe não fez, você tem que fazer. Se seus irmãos não fizeram, você tem que fazer. Você. É isso mesmo? Amém? Porque isso é graça. Humanamente falando, nós não vamos conseguir, mas se Deus estiver em nós, como a Bíblia diz, nós vamos ter essa energia. Eu quero fazer o que é certo. Meu pai abandonou minha mãe, eu não vou abandonar minha esposa. Meu pai me maltratava, eu não vou maltratar meu filho. E vice-versa, está entendendo? Você vai ser melhor. Amém, amado? É isso aí. Asa era esse homem melhor. Ordenou ajudar que buscasse o Senhor Deus dos seus pais e que observasse a lei do mandamento. Então o que isso quer dizer? O que Deus está falando para nós? Puxa, se na sua casa ninguém é crente, mas você é. Então você vai buscar ao Senhor. Se você é o pai, é o cabeça, você vai liderar isso. Esse é o recado de Deus. Puxa, eu vou ter vida devocional, eu vou ouvir músicas que falam de Deus, ok? Eu vou observar a lei, eu vou cumprir os mandamentos. É isso, hoje é você e Deus. Puxa, no meu setor de trabalho, ninguém é crente, todo mundo lá é pornográfico, é promíscuo, tem uma vida errada, uma vida de adultério, fala palavrão, mas eu estou lá, eu sou um asa. Ali, no meu horário de folga, eu vou buscar o Senhor, eu vou ter um testemunho condizente com a fé, eu vou fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. Isso é um recado. Puxa, mas às vezes a gente tem esposa que só ela é crente. Na casa, o marido, os filhos, a tendência idólatra na casa, mas ela está ali. E a mulher crente santifica o homem não crente, amém? E o homem crente santifica a mulher não crente, que vossa sorte, os vossos filhos não seriam santos, amém? Então é uma palavra de encorajamento hoje, é uma palavra de consolo. Por isso que no 15:7
Mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. Amém? Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo, minha irmã, o seu esforço, a sua iniciativa, a sua intenção. Deus está vendo. Ok, que isso? Você acha que Deus que é esse? Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus está vendo. Deus está vendo que você está sendo humilhado porque você não quer fazer. Deus está vendo que você está sendo perseguido lá porque você manteve um padrão de santidade. Eu não vou falar palavrão, eu não vou depois para o happy hour ficar falando mal da vida de ninguém. É isso aí, é essa postura, e Deus vai recompensar por isso, amém? Então é tremendo, porque Asa, no 5 também aboliu todas as cidades de Judá, culto nos altos, e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Paz, teologicamente, no contexto do Novo Testamento, é o sentimento, diga, sentimento que Deus está no controle de tudo. Isso é paz, teologicamente, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai dominar o quê? A mente, as preocupações, ficar pensando, e a ansiedade, a alma. Não acontece. Não é isso que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7 em diante? Olha o 6 em diante. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai dominar. Porque se não for de Deus, a mente, você não para de pensar. Aquilo perturba, que muitos têm que tomar até remédio, porque estão ali, preocupados. E a alma, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará a mente de ficar pensando, e o coração, a alma, de sentir a ansiedade, não acontece. Eu creio que Deus está anestesiando as suas emoções, amém? Eu creio que você vai dormir bem, eu creio que você vai parar de ficar preocupado com isso, e no tempo de Deus isso vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? É no tempo dele, por ele, para ele, são todas as coisas. E é tremendo que diz: houve paz no seu reino. Você pode profetizar para você mesmo, para o seu irmão, se você tiver intimidade com eles, assim: o Senhor está dizendo, não fala para você mesmo, senão, o Senhor está dizendo que a paz está chegando no meu reinado, amém? No seu reinado. Reinado aqui simboliza a casa, simboliza tudo que está sob a minha tutela, a minha autoridade, o que eu governo. Reinado na Bíblia, reino quer dizer governo daquilo que eu administro. Isso, não está dizendo que aquele vizinho chato para perturbar. Não está dizendo que o carro vai parar de quebrar. Está dizendo que aquele cara vai me pagar. Isso que eu estou dizendo, isso é paz, que vai dar tudo certo. Amém? Agora, aí que está. Quando estamos aprovados, aí que está. Olha onde é o problema, né? Quando nós estamos aprovados por Deus, o que ligamos na terra será ligado? Por isso que é a fé. A fé que excede, a fé. A fé, né? Grão de mostarda. Fé, o que é? Convicção de que não vai acontecer. Então, a prova dos fatos, que Deus vai agir. Isso é fé. Hebreus. Então, a pessoa está cheia de Deus, está cheia de fé. Fé natural, que é a fé religiosa, que é a fé que faz você vir na igreja, que todo mundo tem, chama a fé antropológica, que é a fé natural. A fé sobrenatural, que é a fé carismática, que é a fé da lista dos dons, pode ver lá em Coríntios 12, os dons sobrenaturais, os dons carismáticos, tem o dom da fé. Então, essa fé é Deus que dá, é sobrenatural. E temos a fé teológica. A fé que vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca. Então Satanás sabe disso. Então quando o cara está cheio de fé, de energia, o que ele vai fazer? Ele vai ter uma fé inteligente. Ele está sentindo que é o momento dele. Não é assim? Buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Então ele está percebendo que ele está cheio de Deus. Ele está um sinal verde. Então a fé dele inteligente, ele vai o quê? Tomar posse daquilo que a palavra diz como filho. Não é assim? O filho, quando ele tem autoridade com o pai, ele fala: pai, mas o senhor não falou isso.
Pai, o Senhor não falou que ia levar a gente passear? Pai, o Senhor não falou que ia levar a gente pescar? Amém? Estou falando que o Juan chegou para o Toninho e falou: Toninho, ô pai, quando você vai me levar a pescar? O filho, porque o filho tem segurança. O que eu entendo aqui? Eu entendo isso, gente. Que quando você está cheio de Deus, Deus vai ensinar isso. Você vai colocar a casa em ordem. Você vai falar para Deus assim: Deus, eu preciso pagar essa conta, eu preciso que o Senhor abra uma porta, eu preciso que crie uma situação. Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso. Você vai usar a sua fé de forma singular, inteligente. Amém? Isso que a Bíblia chama de predestinação incondicional. Tem algo que está escrito, né? Amém? Então, é quando eu entendo, eu tangencio. Aí Paulo entendeu, isso foi Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, que o Espírito Santo testifica na nossa mente as coisas de Deus. Então você está tão santificado, tão cheio de sabedoria, tão cheio de Deus. Deus está aprovando tanto a sua vida, você está com tamanha comunhão com Deus, o Espírito Santo está tão pertinho de você, não é isso? Amém? Você está tão cheio da graça, que o Espírito Santo, porque Ele é santo, Deus é santo, começa a fazer você entender o que está na mente de Deus. Entenderam, gente? Entenderam? Isso é muito profundo. O Espírito Santo, Paulo vai ler, 1 Coríntios, você vai ler, lá está escrito lá. O Espírito Santo, ele vai, o Espírito Santo é a consciência, a mente. Ele vai, descobre o que está na mente de Deus, fala o que está na tua mente, na mente de Deus, ele coloca na sua mente. Por isso que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele testifica que somos filhos de Deus. Ó, o que Deus está preparando para você é isso. Aí é a hora que você vai orar, é a hora que você vai tomar posse, é a hora que vem aquela oração sacramental, que você ora com segurança. Amém, amado? Alguns oram em línguas, outros oram em voz alta, porque aquilo é sobrenatural. Essa fé é sobrenatural. Será que você está nesse nível? Amém? Já sentiu isso? Alguns já sabem, alguns estão entendendo, né? Porque isso é muito santo, é muito profundo. Então, Asa, ele fez isso porque ele estava nessa condição, nesse nível espiritual. E é tão tremendo isso, gente, que ele colocou ordem na casa. Né? Agora, se você quiser falar para o seu irmão também, vou falar para o Zé Carlos, pastor Zé Carlos. Deus está dizendo que você receberá uma autoridade espiritual para colocar ordem na casa. Você quer? Toma posse, amém, amado? É isso aí. Porque às vezes a pessoa não tem autoridade espiritual, não tem força. Viu? Eu até brinco, sabe porque a sua pia está caindo e o seu marido não faz nada, meu irmão? Falta autoridade espiritual. Viu, marido? Sabe que puxa, minha esposa podia fazer um upgrade, né? Tá entendendo, né? Pinta esse cabelo, essa unha, rapa essa perna, troca esse perfume. Às vezes nem é falta de autoridade espiritual, gente. Vocês creem que o Espírito Santo pode operar nisso? Pode. Porque o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo aqui? Eu até mandei um artigo aí, quem viu no site, que a função do Espírito Santo qual é? Fazer com que a gente glorifique a Cristo. Não é? Nos mostrar o caminho, nos aponta o caminho. Então isso é uma autoridade, isso nós vamos ver na vida desse cara do Asa. Gente, o cara colocou ordem na casa, ressuscitou o culto a Israel. O que mais? E aconteceram coisas tremendas, tremendas. Quer ver aqui? Pula lá, no capítulo 15, 11. 15, 11. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois, 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus, seus pais, de todo o coração, toda a alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo de juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depois também conta Maaca, sua mãe, né? A mulher que era, né? Não queria essa sogra não, nem olha. O rei Asa depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha mãe.
porquanto ela havia feito a Zera uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Olha, eu quero essa autoridade para a minha vida, meu irmão. Eu quero chegar na casa dos meus parentes e pregar e tirar a idolatria, queimar, né? Ter autoridade, talvez os seus. É isso mesmo? É para falar esse negócio? Desculpa. Você chegar lá na sua mãe, na sua avó, na sua sogra e pregar para ela e falar: ó, tá vendo essa imagem que você adora? Não presta, Deus não se agrada disso. É isso aí que ele fez. Às vezes você concentra, aquela coisa, a passividade. A Asa não teve passividade. Talvez você é o único instrumento para libertar a sua família, a família da sua esposa da idolatria. Amém? Deus conta com você para chegar, porque a gente fica com medo. E por isso que ao descer sobre vós o meu Espírito, serei minha testemunha. É um poder, isso é sobrenatural, é um poder que temos para servir e para testemunhar. E eu quero terminar, com as lições que aprendemos. Com Asa aprendemos as seguintes lições. Primeiro, Asa crê no Senhor. 2 Crônicas 14:11. 2. O profeta Azarias pronuncia a solene verdade. Vamos ver lá no 15:2. Veio o Espírito de Deus. Eu gosto muito desses textos aqui, quando diz: veio o Espírito de Deus. É isso que Deus quer. Vai vir, né? Eu creio que veio hoje, amém? Você vai sair daqui renovado, amém? O Brasil pode perder de 10-0 para a Argentina, você não vai ficar triste, amém? Se não interessa, se chegar em casa a janta não está quente lá porque o diabo pode fazer isso, o diabo pode pegar as coisas que você não vai, pode entristecer. Mas se você está tão cheio de Deus, que se um pombo fazer uma meleca na sua cabeça, você vai dar glória a Deus. Você está cheio, nada, amém? Diga assim: nada vai tirar a sua alegria, meu irmão. É isso que Deus está falando, nada. Eu sei que meu Redentor vive, em breve se levantará sobre a terra, amém? Dois, vamos ver? Veio o Espírito, todo mundo aqui diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Vamos parafrasear. Fala o seu nome. Veio o Espírito de Deus sobre Eliseu. Fala o teu nome aí. Profetiza para o seu irmão: veio o Espírito de Deus sobre você, Zé Carlos, filho de Obed. Amém? Esse saiu ao encontro de Asa. Ele disse: este saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouve, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. Olha o que o Senhor está falando para a gente aqui, O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos é uma morte. O Senhor está fazendo uma aliança contigo nessa noite, amém? Está sentindo isso? Talvez você pensou em desistir: puxa, não vou para a igreja, não acontece nada, as coisas. O Senhor está falando, o Senhor ama você. O Senhor está convosco. Amém? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Então, o profeta Azarias pronuncia uma solene verdade. 3. Os esforços na vida cristã são compensadores. É compensador. Então, meu irmão, eu estou pregando para mim. Eu creio, depois da vigília, que até o final de setembro o Senhor vai fazer alguma coisa, amém? Nesses 15 dias, não é? Não é? Talvez você está sofrendo, semeando com lágrimas. A Bíblia diz que semeia com lágrimas, colhe feixes de alegria. Tem uma causa, tem um princípio, no 15:7. Novamente o Senhor nos diz: sede fortes. Talvez você tenha levado só pancada. Sede fortes. Não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma. Você vai ser recompensado, amém? Isso aí. Tudo bem, eu posso até ter um estilo carismático, eu posso até animar você, a minha alegria, a minha fé pode contagiar. Pode, ajuda, mas é 30%, mas 70% é fé. É fé que o Senhor está falando: seja forte para aquele emprego. Não, fica lá, calma. É isso aí, lá não sei, na sua realidade visível, o que você está vivendo. O autor está falando: seja forte. Continua do mesmo jeito,
desfaleça as vossas mãos, porque o Senhor, porque a vossa obra terá uma recompensa. Amém? O Senhor está vendo, meu irmão, minha irmã? Amém? O Senhor vai ser recompensado. Creia nisso, é uma palavra muito forte. O que mais? Claro, o Senhor espera que façamos solene concerto com Ele. Então esse é para quem está aí cocheando entre dois caminhos, conforme nós ouvimos aqui no domingo do culto, através do pastor Zé Carlos. Até quando você vai ficar com o pé na igreja, o pé no mundo, cocheando entre dois caminhos, né? Quem pedir, dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abriste-vos-á. Lucas 11, 19. Sexto, adorar ídolos foi o maior mal de Israel. Em 2 Crônica 15, 18. 7, que devemos dar o que a ele pertence. 2 Crônicas 15, 8. Que foi a questão das primícias. Por causa disso, Deus prosperou esse povo aqui. O contexto foi de prosperidade, de paz, das bênçãos do Senhor. Mas o povo foi fiel. E eu quero terminar. Eu acho que a nossa igreja viveu, eu sempre esperei viver esse momento que eu vi na igreja coreana. A igreja entrando em projeto material e Deus abençoando o serviço do povo, Deus prosperando o povo, os negócios do povo dando certo, porque o povo estava dizimando fielmente, porque o povo estava sendo fiel com Deus em tudo que Deus estava fazendo. Então, amor, seja fiel, dê a Deus o que é de Deus. Devemos dar o que a Ele pertence. 2 Crônicas 15, 18. Quer dizer, esse rei, que não é muito falado, nós estamos estudando os personagens anônimos, é um cara que não aparece muito, mas teve uma atitude aqui exemplar para os cristãos dos nossos dias. Amém, amados? Espero que Deus tenha falado com você, espero que Deus tenha animado você, como me animou através dessa palavra, que você tenha uma quinta-feira abençoada, que essa palavra te sustente até domingo, ou pela manhã, através da boca dos meninos, das crianças que vão estar aqui, ou à noite no nosso culto aí de consagração à Senhora. Amém? Quem vai estar na intercessão, talvez Deus possa falar, mas versículo-chave é esse, 15, 7. Diga comigo: mas sede fortes, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Essa é a grande mensagem que asa dos pais. Vale a pena fazer o que é certo, o que é reto perante os olhos do Senhor. Amém? Então, o Senhor não aprova, sai fora, faz o que Deus acha certo. Bispo, eu não sei, traz a conselho. O presbítero, o diácono, alguém mais espiritual que você. Mas o Senhor está nos capacitando nessa noite, em nome de Jesus, através do avivamento do reinado de Asa. Amém? Vamos embora. Né? Deus abençoe. O Espírito Santo fala melhor com nós. Dá vontade de ir embora, né? Chega na sua casa, mas é assim mesmo. A igreja é que nem um jantar, que nós ouvimos aqui na vigília, é um banquete. Comeu, essa comida vai te alimentar até a próxima refeição. Por isso que temos que comer 3 vezes, 4 vezes ao dia. Essa aqui foi a janta, a cena, né? Amém? Domingo à noite é um banquete, né? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos embora? Vocês é que sabem, eu sou servo de vocês aqui, né? Deus abençoe a